O colírio precisa ficar na geladeira? E se escorrer para fora do olho, tem que pingar outra gota? Eu vou te contar o que é mito e o que é verdade sobre o uso dos colírios para glaucoma. O meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista, especialista em glaucoma. Não se esquece de se inscrever no canal para receber os meus vídeos semanais. As dúvidas sobre os colírios são disparado as campeãs das dúvidas que eu mais recebo de vocês aqui nos comentários do YouTube, no Instagram também. Então esse vídeo é para a gente esclarecer direitinho o que é verdade e precisa ser feito e o que é mito sobre o uso dos colírios para o glaucoma. Então vamos lá, mito ou verdade? A primeira dúvida é: posso pingar o colírio com o olho fechado e depois abrir o olho para o colírio escorrer? Esse é um método muito utilizado por pessoas que têm dificuldade de pingar o colírio. Então, como a pessoa não consegue pingar direito, o que ela faz? Ela fecha os olhos, pinga o colírio aqui no cantinho e aí abre o olho para deixar o colírio escorrer. E aí, pode ou não pode? Gente, não pode pingar o colírio desse jeito, por dois motivos que eu vou explicar para vocês. Primeiro, quando você pinga no cantinho do olho e você abre, no que a gota escorre, você está levando bactérias que são da sua pele para dentro dos seus olhos. E isso pode ocasionar uma conjuntivite. Outro motivo é que você está desperdiçando o colírio. A medicação ela não vai ser adequadamente absorvida porque uma parte desse colírio simplesmente ficou muito fora do olho. Então vai cair muito menos colírio dentro do olho do que deveria. Então, mito, não pode pingar o colírio desse jeito. E como que é a maneira correta, então? O jeito certo de pingar o colírio é você dar uma puxadinha na pálpebra inferior, olhar para cima e pingar o colírio nessa bolsinha que se forma da pálpebra. Segunda dúvida: o colírio para o glaucoma precisa ficar armazenado dentro da geladeira? A resposta dessa é sim e não. Vai depender de qual medicação você usa e também de como que é a temperatura aí na sua cidade. Então, vamos explicar por partes essa daqui. Primeiramente, se você usa uma medicação que é sem conservante, o seu colírio precisa sim ficar na geladeira. Aqui no Brasil existem dois colírios para glaucoma que são sem conservante, que são o Saflutan e o Ganfort UD. Então, se você usa um desses dois, eles precisam sim ficar refrigerados. Existe uma outra medicação que também precisa ficar refrigerada, que são os colírios que contêm a latanoprosta. A latanoprosta ela está presente em vários colírios, o Xalatan, o Xalacon, Drenatan, Latonan e o Arulatan. Todos eles contêm latanoprosta. Então, se você usa um desses, também precisa ficar refrigerado. Agora, tem uma observação aqui que a gente precisa fazer. A latanoprosta, ela dura 30 dias fora da geladeira. Se você pinga o colírio nos dois olhos, 30 dias vai ser o tempo de duração do frasquinho de colírio. Então não tem problema o frasquinho que você está usando ficar fora da geladeira, porque quando der o tempo de validade ele já vai ter acabado, tá? Agora, uma questão diferente é se você pinga, por exemplo, a latanoprosta em um olho só. Se você pinga em só um olho, o colírio vai durar 2 meses. E eu disse que fora da geladeira só pode 1 mês. Então, quem só pinga em um olho precisa manter o colírio refrigerado. E outra coisa que acontece muito é que de vez em quando acontece na farmácia aquelas promoções de você comprar 3 frasquinhos do colírio e sair com um desconto. Então, se você compra assim 3 frascos de uma vez, você também precisa manter refrigerado os que não estão em uso. O que está em uso vai durar 30 dias, você pode deixar fora da geladeira. As outras medicações para o glaucoma, tirando esses colírios sem conservante e tirando os colírios que contêm latanoprosta, então todos os outros colírios do glaucoma, eles não precisam ficar refrigerados.
Agora, bom senso, né, gente? Não é porque não precisa ficar na geladeira que você vai deixar o colírio debaixo de um sol de 40 graus. Então, também não é assim. Não é recomendado você deixar o colírio num ambiente muito quente. Então não é bom guardar na cozinha por causa do calor do fogão. Também não é bom deixar dentro do carro. Eu tenho muitos pacientes que têm esse hábito de deixar o colírio dentro do carro e aí fica muito quente. Então, nesses casos, não é legal a gente manter o colírio nessa temperatura. Se você mora numa cidade que é muito quente e que mesmo num ambiente de dentro de casa a temperatura passa dos 30 a 35 graus, então vale a pena de repente você deixar o seu colírio independente de qual for na geladeira. Mas isso são exceções, tá, gente? Na maioria dos lugares, a gente mantendo o colírio dentro de casa num lugar fresco não vai chegar a essa temperatura. Mas quem mora aí nas cidades mais quentes do Brasil, pode ser interessante manter a medicação na geladeira. Então essa é uma dúvida que tanto pode ser mito quanto pode ser verdade, depende aí de qual medicação que a gente está falando e de como que é a temperatura aí na sua cidade. Próxima dúvida, posso usar o colírio até o final da data de validade que está na caixinha? Bom, pessoal, toda vez que você compra um colírio, ele vem lá na caixinha impresso uma data de validade. Agora, o que muitos de vocês não sabem é que essa data de validade da caixinha, ela só vale se o colírio estiver lacrado. A partir do momento que você abriu aquele frasquinho e começou a usar, a maioria dos colírios vai ter uma validade que é de 1 a 3 meses, dependendo de qual for a medicação que você usa. Como que você pode saber isso? Você vai pegar a bula do seu colírio e lá vai estar escrito a partir de aberto válido por tantos dias, tantos meses. Então esse é o período de uso da sua medicação depois de aberta. Então é mito, você não pode usar o colírio até a data de validade que está na caixinha. Se ele estiver aberto, você precisa respeitar o tempo de duração que vem escrito na sua bula. Próxima pergunta, preciso dar intervalo de tempo entre 2 gotas de colírio? Quando você tem 2 colírios que você precisa pingar e o horário deles coincide, o que você precisa saber é que quando você pinga uma gota de colírio, o seu olho vai levar em torno de 2 a 5 minutos para absorver toda aquela medicação que você pingou. Então, se você pinga no mesmo horário, você não pode simplesmente pingar uma gota em cima da outra, porque os seus olhos não vão conseguir absorver toda a medicação se você fizer isso. Então é verdade, precisa sim dar um intervalo entre as 2 gotas de colírio e o recomendado é que você dê um intervalo de pelo menos 10 minutos para a gente ter uma margenzinha de segurança e ter certeza de que a primeira gotinha já foi toda absorvida antes que você pingue a segunda gota. Agora, um alerta que eu costumo fazer para os meus pacientes é para também não dar intervalos grandes demais, principalmente a partir de meia hora, 1 hora, porque senão o que corre o risco muito grande de acontecer é de você esquecer a segunda gota. Então não é bom intervalo muito curtinho, de menos de 10 minutos, e também não é bom intervalo muito grande de mais de meia hora, porque senão você pinga uma gota, foi fazer outra coisa e aí já esqueceu que tinha outra gota para pingar. Então o intervalo ideal e que eu mais recomendo para os meus pacientes é de 10 a 15 minutos de intervalo quando você precisa pingar 2 medicações no mesmo horário. Mais uma dúvida, se o colírio escorrer para fora do olho depois de pingar, precisa pingar outra gota? Pessoal, o tamanho da gotinha da grande maioria dos colírios que a gente usa varia de um tamanho de 0,03 a 0,05 mililitros. É a quantidade de líquido de remédio que tem naquela gotinha. O nosso olho, ele é capaz de absorver uma gota de até 0,02 mililitros. Quem é bom de matemática aí já percebeu que essa conta não bate, porque o tamanho das gotas da medicação é mais remédio do que o nosso olho é capaz de absorver. E aí o que acontece é que esse excesso de medicação
ele vai escorrer para fora do olho. Então é natural que quando a gente pingue, escorra um pouquinho de colírio para fora, porque o tamanho da gota do colírio é mais do que o nosso olho é capaz de absorver. Então é mito, não precisa pingar outra vez, porque é normal escorrer um pouquinho do colírio para o lado de fora e não tem problema, porque o olho absorve a quantidade suficiente e necessária dessa medicação. Mais uma dúvida, precisa agitar o frasquinho de colírio antes de pingar? Essa é outra que depende, pode ser que sim, pode ser que não, depende de qual medicação você usa. Existe somente um medicamento para o glaucoma que a gente precisa agitar na hora de pingar, que é a brinzolamida. A brinzolamida é uma medicação que ela está contida em 3 colírios, o Azopt, o Azorga e o Simbrinza. Então, se você usa uma dessas 3 medicações, Azopt, Azorga ou Simbrinza, esses 3, pega o frasquinho e dá uma chacoalhadinha nele antes de pingar o colírio no olho. Para qualquer outra medicação de glaucoma, não é necessário sacudir o frasquinho antes de pingar. Então, se você usa um desses 3 remédios que eu falei, então é verdade, precisa agitar. Qualquer outra medicação, mito, não precisa ficar sacudindo o frasquinho. Se você tem alguma dúvida sobre colírio de glaucoma que eu não respondi nesse vídeo, me manda aqui embaixo nos comentários. Quem sabe não rola uma parte 2 desse vídeo aí. Então manda suas dúvidas sobre colírio que eu vou selecionar as melhores dúvidas aí e fazer uma segunda parte desse vídeo. Se te ajudou, deixa sua curtida, se inscreve no canal, aproveita e me segue lá no Instagram também e até semana que vem.